dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem for assistir esse vídeo, seja a hora que for. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Nova Aliança Cast. Mudei o horário e mudei o dia, que Deus está falando comigo, né? Colocando no meu coração, nos meus pensamentos, algumas direções, e é como sempre eu falo. O Nova Aliança Cast é para levar uma palavra, né, um versículo do nosso decreto, que é a Bíblia, e é Deus que manda. Não é nada da minha vontade, não é nada da vontade da força do braço, mas sim da direção do Espírito Santo. E hoje é o início de uma semana, é o primeiro dia da semana, que é o domingo, e eu venho te trazer um versículo, né, da palavra, do decreto do Senhor, que é a Bíblia, né, que é aqui, ó, a Bíblia, e para já dar uma direção, para um fortalecimento do Senhor para esse início dessa semana abençoada, dessa semana incrível, maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor trouxe ao meu coração da forma que a gente inicia a nossa semana. É muito importante, porque nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e da forma que a gente inicia o primeiro dia da semana, o domingo, é como vai ser todos os dias da semana. E a palavra de hoje que está no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Esse capítulo de Lucas, capítulo 1, ele fala sobre a gravidez, né, o milagre que o Senhor fez com que Isabel, a esposa de Zacarias, engravidasse. Ele fala do anjo que apareceu para Maria sobre ela ser escolhida para carregar Jesus, né, para dar a luz a Jesus Cristo. E todos sabem, né, que Maria era virgem, Maria foi escolhida. Então, se você puder depois ler Lucas, capítulo 1, leia o capítulo todo, e você vai estar vendo que realmente nada é impossível para Deus. Nada. Bom dia, táxi do clã. Obrigada por ter entrado. E o que a gente, né, acha que é impossível para a nossa vida, o que a gente acha que, mas Deus não vai fazer, mas isso é difícil concluir, difícil conquistar, né? Um sonho, um projeto que você tenha, que você acha que, pela situação natural que você está vivendo agora, é difícil sonhar com isso porque eu não vou alcançar. Não. Como fala em Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Por isso que eu falo, tenha a disciplina, o costume de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia, é o nosso decreto, entendeu?
o decreto que o Senhor deixou para a nossa direção, que Ele deixou para nos exortar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos dar alegria, para nos ajudar no dia mal. É para tudo. Então tem essa disciplina, entendeu? E esse capítulo ele fortalece muito sobre em relação, sabe, de que quando a gente tem um sonho, um projeto e a gente está vivendo uma situação natural ao nosso redor que leva tudo a crer assim que não vai acontecer, é difícil. Então leia essa palavra, esse capítulo, porque que é impossível para o Senhor? Ele escolheu Maria para carregar Jesus no ventre dela, sendo virgem. Ele abençoou Zacarias junto com a esposa dele, Isabel, para terem um filho. E eles já eram bem idosos. Então, o que é impossível para o Senhor? Nada, 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 nada. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, está numa situação financeira difícil, se você está com problema no seu casamento, se você está com problema de enfermidade, seja o que for, já começa a agradecer. Já começa a agradecer, falar, Senhor, muito obrigada pela minha cura. Muito obrigada que minha saúde é perfeita. Muito obrigada que eu alcanço esse sonho, por esse sonho, esse projeto realizado. Já agradeça. Agradeça, agradeça por tudo, agradeça por esse sonho, por esse projeto. Porque, como fala em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu e meu esposo, eu falo a gente sempre aqui, porque eu e meu esposo somos uma carne só, um corpo só, e nós andamos lado a lado, né, para tudo. E temos as nossas diferenças, nossas resenhas, como todo casal, mas a gente, mesmo tendo diferenças, porque somos diferentes, né, a gente sempre é unido em tudo, para tudo, entendeu? E você acha que era assim? Não, não era. Só ficou assim depois que a gente permitiu, abriu o coração, se deixamos ser escolhidos por Deus, entendeu? Se deixamos fazer a vontade do Senhor, de ser direcionado pelo Senhor, nós deixamos o nosso coração, os nossos corações dispostos ao Senhor. Então, antigamente não era assim. E eu vivia numa situação que antes de a gente se deixar ser conduzido pelo Senhor, eu vivia um casamento complicado, difícil, atribulado, né? Foram anos e anos. E ao redor né, de mim, na situação que eu vivia, eu não via saída, eu não via jeito, eu achava que era impossível, sabe, a gente viver um casamento abençoado, eu achava que era impossível a gente viver um casamento feliz. Na época, eu tinha vontade de morrer, porque devido ao casamento que eu tinha, né? E era culpa do meu esposo? Não, não era só culpa dele, era culpa minha, porque eu escolhi, eu decidi ficar com ele naquela época e eu era assim, eu era difícil também. Então, assim, foram escolhas minhas. E eu achava, né, foram 10 anos de relacionamento, casamento, que foram difíceis. E eu falava para Deus, porque eu era afastada da presença do Senhor,
E eu falava, Deus, me leva, porque eu não aguento mais esse relacionamento dessa forma, entendeu? E eu falava para Deus, Deus, quando que vai mudar? Quando que, sabe? Eu vivia num desgosto, num desânimo, porque eu amava loucamente o meu esposo naquela época. Eu amo, né? Eu falo amava porque naquela época. Mas eu era tão louca pelo meu esposo que, sabe, eu não pensava que quem mudava tudo, toda a situação, era o Senhor, não era eu, entendeu? Então, a minha confusão, o meu conflito era, sabe, assim, meu Deus, me ajuda nesse relacionamento, nesse casamento. Eu quero ser feliz e eu quero fazer ele feliz, mas a gente não conseguia. Por quê? Porque a gente não tinha a revelação, o entendimento. E eu achava impossível. Eu achava impossível. E lembrando, como eu sempre falo, não pense que eu não conhecia a palavra. Eu conhecia a palavra, porque, como eu já falei, eu sou nascida e criada na palavra, né? Minha mãe, meu pai, eu sou grata muito, muito a eles, porque eles criaram a gente assim, mas eu, eu por um momento, né, por muitos anos, eu fiquei afastada da presença do Senhor e quando a gente se afasta, porque o Senhor não se afasta da gente, mas quando a gente se afasta da presença do Senhor, que a gente deixa de ser direcionado por Deus, infelizmente, né, a gente acaba sendo direcionado pelas coisas do mundo, pela vontade própria. A gente começa a fazer as coisas com a força do próprio braço e não adianta. Não vai para frente, não vai. E eu falo, quando eu cheguei no meu limite, quando eu falei para Deus assim, Deus, eu não aguento mais, eu não tô suportando mais. Eu falei, Deus, ou tira da minha vida, ou me leva. E aí, Deus me surpreendeu imensamente. Teve uma situação no nosso casamento que Deus amoleceu o coração do meu esposo e ele falou, vamos procurar Deus, vamos buscar ao Senhor, porque a gente se ama e não é normal a gente viver um casamento dessa forma. Então, só para resumir, o que eu achava impossível naquela época sobre o meu casamento e que eu clamei ao Senhor, eu pedi ajuda. Eu acho que eu creio que o Senhor ele viu a sinceridade do meu coração naquela época, a sinceridade assim em oração, em palavra, e ele veio com a ajuda dele, com a direção dele do que fazer, de como fazer. E ele quebrantou o coração do meu esposo. E onde ele aceitou Jesus, onde a gente decidiu e permitiu que o nosso casamento, que quem estava no controle, está no controle, que está no comando de tudo, que direciona, quem é o nosso dono? É o Senhor. Então, se você está numa situação que para você acha que é impossível mudar, você acha que é impossível alcançar,
você acha que é impossível realizar. Entrega essa situação, esse sonho, esse projeto nas mãos do Senhor. E deixa Ele fazer da forma que Ele quiser. Eu costumo falar que nós mesmos limita a vontade do Senhor na nossa vida. Porque a gente, quando ora, ou conversa com Deus, ou, sabe, em oração, reza, seja o que for, que é como sempre eu falo, que eu não prego placa de igreja, eu prego Cristo e as boas novas do Senhor. Quando a gente ora falando para o Senhor, Senhor, eu entrego para o Senhor esse problema, essa situação, esse sonho, que não sei o que, a gente automaticamente já começa a falar para Deus assim, Senhor, mas faça assim, 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 isso, aquilo, tira fulano, faz isso, faz aquilo. Nós mesmos limitamos a vontade do Senhor, os planos dele. Deus me deu a direção e a revelação faz muitos anos sobre isso, de limitar a vontade dele. Porque nós sabemos que os planos do Senhor sempre são maiores e melhores para a nossa vida. Sempre. E assim, imensamente. São maiores e melhores. E eu mudei completamente as minhas palavras, né? De quando eu fazia algum pedido para o Senhor. Falava, Deus, faz assim, faz isso, faz aquilo, que não sei o quê, né? E aí eu mudei. Eu falei, Deus, obrigada por esse sonho realizado, liberado. Não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu sei que a sua vontade, os seus planos sempre são maiores e melhores do que o meu. Tenha liberdade. Muito obrigada, Deus. Então, entrega na mão de Deus, seja o que for, sonho, projeto, alguma situação que você está passando, seja o que for, e deixa Ele fazer da forma dele, e já agradeça que está liberado na sua vida, que está resolvida essa situação. Porque é como esse versículo de Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o Criador de tudo que é, Ele é a perfeição. E é como eu sempre falo aqui, o eu sou, o Deus, a centelha divina, o DNA divino habita em nós. E nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Amém? E antes de encerrar, como todas as lives que eu faço, se você já aceitou Jesus, glória a Deus. Mas se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Aceite Jesus. Jesus é tudo. Ele morreu no madeiro, naquela cruz, por cada um de nós. Merecedores não somos, que não somos falhos, mas o sacrifício dele naquela cruz é para nos dar a vida eterna, é para morrer por todos os nossos pecados. Como fala na palavra, o Senhor, Ele perdoa os pecados passado, presente e futuro. O Senhor, Ele sabe de tudo. O amor de Deus por nós é incondicional. O cuidado dele conosco, porque Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E Ele deu o único filho dele para morrer por nós, para nos perdoar pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, para nos tornar cidadão do céu. Aqui na terra,
a vida direcionada pelo mundo sem Cristo não vai para frente, não adianta. E a gente sabe, quem é conhecedor da palavra, da Bíblia, sabe o final de tudo que vai acontecer, que está prestes a acontecer. Então, não pense que o mundo aqui, a terra aqui vai melhorar nessa época, né, antes da vinda de Cristo. Não pense. A tendência é só piorar. E é como eu já falei, só passa e suporta tudo com Cristo. Quem não tem Cristo, quem não tiver nos finais dos tempos, quem não tiver Cristo nos finais dos tempos, não vai aguentar. Então aceita Jesus Cristo como seu Senhor, único e Salvador da sua vida. Amém? E como eu sempre falo, nós temos uma livraria virtual, Novo Tempo, Nova Aliança. O link está descrito na bio do Instagram. E eu também, quando compartilho nas outras mídias sociais, eu deixo o link, eu descrevo o link. E lá nós temos Bíblias, nós temos outros livros, nós temos o livro que o Senhor só me usou para escrever, que é 30 Dias de Declarações para a Vida. Eu não falo que é meu livro. O livro é do Senhor, porque eu só fui usada na mão do Senhor para escrever esse livro. E ele está na nossa livraria também, em formato físico, e temos ele anunciado na plataforma Amazon em formato de e-book. Só que eu colocar o título 30 Dias de Declarações para a Vida. Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade, por esse ensinamento, por essa direção. Muito obrigada, papai. Muito obrigada por esse dia maravilhoso, abençoado, por mais essa semana. Papai, em nome de Jesus, eu decreto na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, eu decreto uma semana incrível, uma semana direcionada por Ti, com os Teus anjos acampados ao redor. Eu decreto o impossível que ela acha que é impossível acontecendo. Eu decreto experiências sobrenaturais com o Senhor todos os dias desta semana. Que esta semana fique marcada na vida desta pessoa, com experiências com o Senhor, com os milagres do Senhor já liberados na vida dela. Eu decreto a presença, a doce presença do Senhor todos os dias na vida dela. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada que o Senhor é o nosso dono, que o Senhor é a nossa direção, o nosso comandante, o nosso Abba Pai. Muito obrigada que todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, conforme a sua vontade, a nossa vontade alinhada com a tua, já está liberado, é realizado, porque nós sabemos que para o Senhor, meu Abba Pai, não há nada impossível. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigada. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Lembra, para Deus nada é impossível. Inicie essa semana. Decrete todos os dias. É possível tal sonho, é possível tal projeto, é possível
tal resolução do problema, seja do que for, todos os dias que se encontrar com algum problema, alguma situação, alguma adversidade, todos esses dias desta semana, decrete: para o Senhor não é nada impossível. O Senhor está no comando de tudo, no controle de tudo. Obrigada que o Senhor já resolve essa situação. Obrigada que está liberado esse projeto, esse sonho, seja o que for. Fala assim para você: obrigada, Deus, que o Senhor liberou tal situação, porque para o Senhor não é nada impossível. Obrigada, Deus, por mais esta semana incrível, abençoada, abundante, próspera. O Senhor é o meu Abba, meu Pai. Obrigada por mais essa oportunidade do respirar, do fôlego de vida. Decrete isso todos os dias. E lembra de decretar esse versículo para você. Para Deus nada é impossível. É impossível para os homens, para a força do braço, mas para o nosso Abba Pai, nosso eu sou que habita em nós, nada é impossível. Tenha um ótimo, abençoado, incrível, mega, maravilhoso domingo. Eu decreto que você é a imagem e semelhança do Senhor. É perfeito, é próspero, é abundante. O eu sou habita em você. Eu decreto que a sua família é abençoada, é próspera, é abundante. É família direcionada pelo Senhor. Amém? Muito obrigada. Estou fazendo teste, né? Teste não, estou seguindo a direção do Senhor, que foi mudar o dia pro do Nova Aliança Cast e o horário. Quem manda aqui é o Senhor, não sou eu. Amém? Muito obrigada pela sua presença. E não esqueça de compartilhar, né, com seus amigos. E não só também, né, por mídia social, mas também não perca a oportunidade de que o Senhor coloca as pessoas no seu caminho nesta semana, todos os dias dessa semana. Não perca a oportunidade de, quando o Senhor colocar alguém no seu caminho que está com algum problema difícil, decrete e dê a direção desse versículo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Amém? Tchau, tchau. Abençoado está tudo que você faz.